Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Saúdo vocês com amor e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da série Curados de 2025. Hoje nós nos vamos encontrar para voltarmos à nossa rotina. As férias estão acabando, você está indo para o trabalho, você está indo para a escola, você está indo para a faculdade. E você vai me escutando e a gente vai ver junto essa série tão profética da parte de Deus, que é a série Curados. Você já deve estar nos acompanhando, hoje é o nosso quarto episódio, e um episódio profético. E eu já vou pedindo para que você abra a sua Bíblia em Marcos 3. Marcos 3, não, Marcos 2. Peço que você vá abrindo a sua Bíblia em Marcos 2. Hoje minha Bíblia deu uma diminuidinha, como vocês podem ver, mas eu tô com uma Bíblia antiga, que eu tenho muitas coisas anotadas nelas do tempo em que eu vivi o meu tempo de cura. Então, eu vou começar a usar ela agora com vocês para a gente viver junto esse processo mais a fundo, certo? E Marcos, ele é um evangelista que ele resume muito a vida de Nosso Senhor, certo? Dos 4 evangelistas, Marcos ele traz uma visão única dele sobre a vida de Cristo. E a gente vê na vida pública do Senhor, hoje, no dia que está sendo gravado esse vídeo, hoje é domingo, tá? E nesse domingo, a gente está meditando já o início da vida pública de Jesus, né? Depois do batismo do Senhor. E como é importante a palavra de Deus, né? A importância do que temos em nossas mãos. É o que meditamos nesse domingo de hoje. E eu quero convidar você a abrir em Marcos 2, lá no versículo 9. Que onde vai ter um episódio da cura do paralítico, né? Quando os amigos eles abrem o teto daquela casa e descem aquele homem paralisado na sua maca. E hoje a gente vai falar sobre a paralisia do pecado. A paralisia do pecado, a paralisia dos traumas, a paralisia que nos leva a ficarmos estáticos no mesmo lugar. E o que é que o Senhor quer dizer com isso? E por que eu peguei logo esse versículo? Porque é algo que eu escrevi aqui no dia 12 de 1 de 2024. Há um ano atrás, né? Já vai fazer um ano e um mês, né? Então, vamos a mais de um ano atrás. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer-lhes: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que sabeis que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, na terra eu te ordeno, disse ele ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se, imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. E tornou a sair para a beira-mar. E toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, nesse evangelho, como eu estava falando, é a cura do paralítico. Porque eu peguei do versículo 9 ao versículo 13. Porque eu não peguei ele tudo. Qual é o episódio que nós vemos aqui? Vemos um homem paralítico com amigos que já carregavam ele há uma vida, praticamente. Vemos Jesus no meio da multidão, pregando e realizando curas, quando os fariseus chegam e começam a ver aquela cena do paralítico sendo descido naquela casa, em plena sala, para que Jesus curasse ele, e é o que os amigos o pedem. Então, naquele momento, Jesus olha para aquele homem e fala: os teus pecados estão perdoados. E automaticamente os fariseus julgam no seu coração o quê? Julga que quem é esse homem que pode perdoar pecados? Que autoridade ele tem se só Deus pode perdoar pecados?
Então Jesus olha e sabe, conhecendo ele que sonda todos os corações, escuta o que aquelas pessoas estavam pensando, e por isso ele diz: o que é mais fácil? Falar a um paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, é claro que é mais fácil você dizer a um paralítico: os teus pecados estão perdoados. Mas eles vão reconhecer isso? Jamais, porque eles não queriam reconhecer que ele era o Cristo. Então, eles vão reconhecer que é mais fácil que Jesus diga: levanta-te e anda. E é o que Jesus fala e o que o paralítico vive. E o que é a primeira coisa que o paralítico faz? Levanta, pega o seu leito, vai e vai glorificar as maravilhas de Deus. Quando nós estamos paralisados pelo nosso pecado, paralisados no mesmo canto, por muito tempo nós ficamos paralisados. Quando nós somos feridos por uma pessoa, por uma situação, naquele momento nós paramos naquela construção que nós fizemos, naquela cena que nós paramos, nós ficamos ali meditando toda aquela cena e revivenciando tudo aquilo, e nos tornamos uma construção daquela mancha, daquele pecado, daquela situação em que foi nos colocado, daquela situação em que fomos humilhados, naquela situação em que feridas foram abertas e estão abertas ainda, certo? Então nós paralisamos naquela cena, naquele ambiente, e nós ficamos ali, nós tocamos a vida. O nosso inimigo, e eu falo aqui inimigos da carne, se uma pessoa ela lhe humilha, ela consegue seguir a vida dela normalmente. Mas você que foi afetado por essa humilhação, você não consegue. Eu não sei se vocês vivem isso, eu vivia muito. Antigamente eu vivia muito antes da minha cura. Se eu lembrasse alguma cena de alguma vergonha que eu passei, eu ficava com aquilo, eu me remoía, eu ficava envergonhado. Então eu vivia aquilo de novo, certo? E há pessoas que têm traumas que elas vão vivendo novamente isso, entendeu? Eu falo por experiência própria, porque eu sofri um abuso na minha infância, e por causa desse abuso psicológico e físico, eu comecei a vivenciar o abuso quando eu lembrei dele. Então foram várias lembranças, eu vivenciava, e ficava paralisado naquilo ali. O meu abusador já tinha seguido a vida dele, mas eu estava aqui, ó, parado. A pessoa que lhe humilhou, ela está seguindo a vida dela e você está paralisado. A pessoa que inventou alguma coisa, alguma mentira sobre você, espalhou na paróquia, espalhou dentro do seu grupo de jovens, espalhou na sua comunidade aquela mentira sobre você e você ficou envergonhado, você está sentindo aquilo, mas aquela pessoa já tocou a vida dela. E você está paralisado naquilo ali. Então, o que nós devemos fazer nesse momento? Nós devemos fazer o exercício de um perdão. E de um perdão concreto. Nós somos uma construção, certo? Nós somos uma construção de inúmeras pessoas. E é importante que vocês escutem bem o que eu estou dizendo nesse episódio para a gente vivenciar o próximo, certo? Somos construções de pessoas. Somos construções do nosso passado. Vou sempre aqui dar exemplos de minha pessoa, certo? Na minha infância e até hoje, eu tenho 3 jeitos femininos, certo? Por quê? Eu cresci num ambiente com 3 mulheres. Minha mãe e minhas 2 irmãs. Minha irmã mais velha sempre cuidou de mim desde a minha infância, né? Pra minha mãe trabalhar. Quando minha mãe começou a namorar meu pai... Quando minha mãe, ela se demitiu e ela estava vivendo com o meu pai, ela começou a também cuidar de mim. Então, começou minhas 2 irmãs e minha mãe cuidando de mim. Então, eu vivi nesse ambiente. Meu irmão já não morava aqui em casa, ele já era casado. Então, eu já estava com a esposa dele, com o filho dele. Enquanto isso, eu vivia com as minhas irmãs, que minha irmã já era casada, minha outra irmã já tinha um namorado, minha irmã ainda estava prestes a engravidar. Então, mesmo assim, convivíamos
nesse ambiente, eu convivi isso a minha infância todinha. Então, há um período da infância de uma criança que ela vai tomando características das pessoas que ela está ao seu redor. No caso do pai, da mãe, dos irmãos. Então, eu ia tomando as características das minhas irmãs e da minha mãe. Eu sou muito explosivo, expansivo, muito espalhafatoso por causa dessa convivência. E hoje eu tenho consciência disso, porque eu entendi que nós somos uma construção de pessoas, certo? Cada pessoa que passa pela nossa vida, ela vai marcando algo. E esse marcar acaba se tornando uma construção do eu de hoje, certo? Então, as pessoas que elas vão passando na nossa vida, vão deixando características, vão deixando feridas, vão deixando marcas, essas feridas, essas marcas, essas características, nós começamos a vivenciar automaticamente. Por quê? Porque nossa construção mental já foi em cima disso, certo? Então, se uma criança, na sua infância, ela começa a vivenciar traumas de palavras que os pais dirigem a ela, e você é um imbecil, você é um idiota, você não serve para nada, não sei para que eu parei você, era melhor ter ele abortado, era melhor ter feito isso, ter feito aquilo, minhas experiências de pessoas que convivem ao meu redor, que já falaram, que já vivenciaram esse momento que vocês estão vivenciando hoje, em atendimentos, justamente sobre isso. O porquê? Uma criança, ela escuta da sua avó: tome, meu filho. A criança, vamos lá, deixa eu criar aqui uma perspectiva para vocês compreenderem. Uma criança, ela chega em casa, ela encontra com sua avó, a sua avó está com doces, com balas, e ela entrega aquelas balas e aqueles doces para aquela criança. A criança fica extremamente feliz, certo? Então aquela criança vai mostrar à mãe, ao pai, o que ganhou. Então a criança corre para os braços da mãe para mostrar: oh, mãe, o que minha avó me deu e tudo mais. E a mostra. Aí a mãe fala: meu filho, você não come esse tanto de doce, porque senão você vai ficar diabético e não sei o que, e tal, porque sua avó fez isso e aquilo. Então aquela criança já toma uma característica de: não posso comer muito doce porque eu vou ficar doente, que eu vou morrer, não sei o que, tal. Então ela começa a colocar aquilo na cabeça dela, e aquilo já foi introduzido. Ela vê que o carinho da avó é melhor do que o carinho da mãe, então ela já começa a se afastar. Se afastando, ela começa a criar uma ferida contra a mãe. A criança vai crescendo, por mais que essa ferida tenha sido no seu passado, essa criança ela começa a criar características de ira contra a figura da mãe, tá bom? Criando características de ira contra a figura da mãe, a criança cresce. Aí vamos dizer que a criança se converte ao catolicismo. A criança se converte ao catolicismo. A primeira coisa que ela vai ter preconceito dentro da Igreja Católica é com a figura da Virgem Maria. Porque mãe, para ela, remete o quê? Remete desconforto, ira e talvez em algumas crianças, abandono. Então eu não sou a pessoa adolescente, eu não sou a pessoa adulta, eu não sou a pessoa jovem. Eu sou a criança traumatizada com a mãe no passado. Entenderam? Então é isso. Vitor não é Vitor. Vitor é a criança traumatizada com um abuso no passado, traumatizada com algumas vivências no seu passado, que ela vive hoje como se fosse essa pessoa do passado, a criança interior. Compreenderam? Então é isso. A questão do paralítico tem a ver com isso. Ele é uma construção do que naquela época? Quem pecou até aqui, nesse capítulo de Marcos, os discípulos não, os amigos dele, do paralítico perguntam: quem pecou? Foi os seus pais ou foi ele? E Jesus diz: ninguém pecou. Ninguém pecou. Por quê? Aquele paralítico era uma construção de um pecado que ele não cometeu. E as pessoas doentes daquela época eram a construção de pessoas enfermas, de um pecado que elas não cometeram,
certo? Porque diziam que os pais cometeram um pecado, tiveram a criança assim porque é castigo de Deus. Aí aquilo entrava na mente da mãe. A mãe despejava isso sobre o filho se auto-excluía na sociedade naquela época, era excluído também da sociedade naquela época, porque se tornava uma construção daquela vivência com os pais. E a gente vê isso no cego de nascença que Jesus cura com a lama. Quando no evangelho de também Marcos, Jesus coloca a lama nos olhos daquele cego e ele vai lavar o rosto no poço de Siloé. Quando abre os olhos, está enxergando, vai falar aos doutores, chega a mãe, fala que ele era cego desde nascença e assim por diante, e nós todos já sabemos como é o evangelho. Enfim, o que tem a ver essas pessoas que eram realmente, fisicamente enfermas, que o Senhor veio, fez o seu milagre, curou essas pessoas enfermas fisicamente, mas não curava só o físico, ele curava a alma e ele queria que aquilo ali servisse de exemplo para nós, que estamos hoje paralisados nos traumas, paralisados nas nossas fraquezas, paralisados nos nossos pecados, paralisados nas vivências que tivemos no nosso passado. Então não vivemos o agora, não vivemos o agora. Somos empatados de viver o hoje de Deus porque vivemos o passado dos nossos traumas. E nós precisamos pedir ao Senhor que haja em nós com o seu Espírito Santo para que haja uma cura. Pessoas que eu conhecia que eram fervorosas de igreja, fervorosas mesmo, que foram para mim exemplos de inspiração, hoje não estão mais na igreja porque se machucaram e vivem a ferida desse machucado. Vivem a ferida de um relacionamento frustrado, vivem uma ferida de um relacionamento que não aconteceu, que só aconteceu na cabeça da pessoa. Vivem uma experiência que tiveram no seu passado com outras pessoas que feriram e que ainda vivem traumatizadas naquilo ali, paralisadas. Há pessoas que eu conheço que se afundaram de cabeça num relacionamento, o relacionamento não deu certo, se frustraram, ficaram machucadas, entraram em outra vida totalmente fora da igreja, porque não conseguem mais viver perto da igreja, porque no tempo da igreja viveu esse relacionamento, aí acabou se afastando e tudo mais da igreja, porque a igreja para ela virou um local de trauma. O grupo de oração virou um local de trauma, o encontro de jovem virou um local de trauma, a missa virou um local de trauma, porque ela vivia aquele relacionamento naquele ambiente. Então, aquele ambiente virou um local de gatilho para ela tomar aquele trauma de novo. Então ela está vivendo aquele trauma a vida toda. E que se ela não for curada, ela vai morrer vivendo aquele trauma. Então, o que nas igrejas hoje, os nossos grupos de oração, os nossos encontros de jovens, os nossos encontros tem que colocar essa vivência de cura. As formações hoje nas comunidades têm que ser voltadas para essa vivência de cura interior que é necessária nós vivermos para podermos sair da paralisia. Quando uma pessoa tem uma paralisia do sono, ela acorda, ela abre os olhos, mas ela não consegue mexer o seu corpo. Então há pessoas na igreja que estão com sua alma dessa maneira, paralisadas e frustradas em algo que já aconteceu, que o inimigo dela está tocando a vida e ela está lá frustrada. E aquela pessoa tem que superar, tem que acordar e dizer, vamos levantar, porque a vida daquela pessoa está sendo tocada e ela está vivendo e você paralisado no seu trauma. Então, hoje, atualmente, eu acredito que se as nossas comunidades, se os grupos de jovens, se os grupos de oração investissem em informações sobre cura, da mesma maneira que eu estou fazendo aqui com você, tendo esse bate-papo, essa conversa, a igreja seria outra. A igreja é um local, hoje, minha gente, com a realidade atual da nossa geração, a igreja ela precisa ser um local de cura interior. A igreja ela precisa ser um local de vivência no carisma, certo? Das comunidades, aqui eu falo para comunidades e grupos de oração. De um carisma que é nos dado e que nesse carisma
Em vez da gente viver o trauma junto com o carisma, a gente tem que viver a glória de Deus e sermos curados. No carisma da comunidade, o nome da comunidade Éfata, o carisma ela vem de uma cura do surdo e mudo, que está em Marcos 7. Você abre Marcos 7, aqui ó, na sua Bíblia, Marcos 7. A partir do versículo 31, cura do surdo e mudo. É o evangelho fundacional da nossa comunidade. Aqui, esse homem é curado com o encontro com Jesus lindamente. Jesus, ele tira o homem da multidão, coloca ele à parte no secreto, cura aquele homem. Quando o homem sai, e Jesus pede que ele não fale nada, mas ele sai proclamando as maravilhas de Deus, porque o que ele vivenciou ali com Jesus no secreto foi tão grande, foi tão enorme, foi tão esplêndido, que aquilo ali mudou totalmente a vida dele, porque ele compreendeu que ele não podia mais ficar paralisado, cego, surdo, mudo, coxo, manco, naquela situação. Não mais. Não posso ser mais um leproso. Eu estou curado. Então, eu estou em Jesus, eu estou curado e nós temos que compreender isso. Estamos curados no Senhor. Paulo fala em Coríntios, em Gálatas, a Filemon, de Romanos a Filemon. Paulo repete a mesma coisa a todas as comunidades. Compreendam que vocês são filhos. Filhos. Não somos mais escravos. Fomos salvos pelo sangue da cruz. Fomos salvos pelo sacrifício do nosso Senhor. Ele nos comprou com preço caro e foi com sangue. Então não podemos mais ser considerados escravos, amarrados a uma situação onde nos prendeu e que não conseguimos mais sair. Somos filhos amados e amadas de Deus. E quando nós compreendemos isso, quando as nossas comunidades compreendem isso, quando as pessoas que estão vivendo o carisma compreendem isso, elas conseguem se entregar verdadeiramente e abandonar o seu pecado de estimação, que é um pecado que não existe. Que é o de estimação, que eu já falei em outro episódio. Ela se liberta daquilo ali. E ela fazendo um exercício, que eu vou deixar hoje para vocês. Façam esse exercício, que é um exercício que até hoje eu faço. Você hoje vai entrar no seu quarto, vai fechar a sua porta, fazer o que Mateus 6,6 fala. Entra no quarto, fecha a porta, encontra o teu pai que está no secreto e fala ao pai que está no secreto, porque o pai que está no secreto vai se manifestar e ele te escutará no secreto. Então, vai para o secreto como esse surdo mudo foi, vai para o secreto, no teu secreto, pede perdão e fala em voz alta: Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano. E por que esse exercício de perdão? Porque há pessoas que já morreram, que você não conhece, que fizeram mal a você, mesmo você no ventre da sua mãe, pessoas que jogaram maldições na sua vida. Então você tem que pedir sobre isso. Senhor, eu peço o perdão em nome de Jesus a essa pessoa que lançou essa maldição na minha infância. Senhor, eu peço perdão a essa pessoa que já deve estar morta, que já deve ter feito sua Páscoa, que já deve estar na tua glória, mas que ela um dia desejou o meu mal, que desejou o mal da minha família, que desejou o mal. Eu perdoo, Senhor Jesus, essa pessoa. Eu perdoo, Senhor Jesus, essa pessoa. Então você vai fazer esse exercício. E hoje você vai chorar, você vai espernear. Mas, a partir desse momento, você está completamente curado. Você vai relembrar das memórias? Vai relembrar. Porque cura, perdão, não quer dizer que você não vai deletar. Não é Alzheimer, é cura. Cura é diferente do Alzheimer, certo? Você vai lembrar dessas memórias e quando você lembrar, você vai dizer em voz alta. Isso pode ser dentro do ônibus, pode ser no mercado, pode ser no meio da rua. O povo vai achar de doido, mas você está fazendo um processo de cura interior. Então você vai lembrar daquela lembrança, vai lembrar daquilo. Fecha os olhos e pede, em nome de Senhor Jesus, eu perdoo fulano. Até hoje eu faço isso. Em nome do Senhor Jesus, eu perdoo ciclano. Porque é um processo que nós devemos viver e que deveria ser mais pregado. Certo? Enfim, o episódio de hoje foi para tratar sobre isso.
Eu espero te encontrar no nosso próximo episódio e que você esteja aí nos acompanhando durante essa saga para sermos libertados verdadeiramente. No próximo episódio a gente vai falar sobre o agir do maligno na nossa vida, né? Sobre o agir dele nas nossas feridas e como ele consegue utilizar dessas feridas para que a gente peque. A gente vai compreender e fugir das armadilhas dos demônios, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Estamos reunidos e estaremos sempre unidos no nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso 5º episódio.